O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, o TV é Ciência já está no ar. Há cerca de 3 anos, começou a funcionar na Europa o Grande Colisor de Partículas, o LHC, considerado a maior obra da humanidade. O LHC, que fica entre a França e a Suíça, custou 11 bilhões de reais e demorou 20 anos para ser construído. A finalidade do Grande Colisor de Partículas é reproduzir as condições do universo bem próximo ao Big Bang e, a partir daí, tentar descobrir, por exemplo, do que é feita a matéria. Na época do início da operação do LHC, tinha gente que era contra, alegando que ele poderia provocar até o fim do mundo. Mais uma profecia como aquela que prevê o fim do mundo no dia 12/12 de 2012. E aí? 3 anos após o início do funcionamento do LHC, o que mudou? Nossa equipe foi em busca de respostas. Então vamos logo à primeira parte do Ciência em Ação com Susana Keller. Com 27 quilômetros de extensão, mais de 8 quilômetros de diâmetro e localizado a 100 metros abaixo da superfície, o maior acelerador de partículas do mundo, o LHC, entrou em funcionamento em 2008. Seu objetivo era simular as condições do universo imediatas ao Big Bang. O equipamento foi construído pelo CERN, Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, na fronteira entre a França e Suíça. Toda a estrutura custou o equivalente a 11 bilhões de reais e demorou 20 anos para ficar pronta. O que os cientistas esperavam, na verdade, era fragmentar a estrutura do próton e, dessa forma, estudar as partículas que o compõem. Essas partículas seriam a base de tudo que compõe o universo e, por isso, foi chamada de partícula de Deus. A ideia é muito simples. Se a gente pensar que o universo passou por transições de fase, transição de fase é quando, por exemplo, você tenta congelar a água, né, que ela passa do estado líquido para o sólido, isso é uma transição de fase. Essa partícula de Deus, ela seria responsável pela origem da massa para todas as partículas fundamentais. E como é que a gente pode entender isso? Seria como se a gente, por exemplo, a gente tem muita facilidade de andar na superfície da Terra, né, com uma determinada massa, né, que é a quantidade de inércia que a gente sente, que a gente se esforça para vencer essa inércia, né? Se você vai para o rio, você percebe que o movimento fica mais difícil, porque você mudou de um fluido que era o ar para um fluido que é a água. Então, basicamente, a transição do universo ela se deu assim. A partícula de Higgs ela mudou o meio do universo e esse meio gerou massa para as partículas, né? Essa é uma teoria que vai ser verificada agora pelo LHC. Teoria importantíssima, né? Que vai ter reflexos em todos os setores da física, né? Porque a supercondutividade também é o mesmo, existe um mecanismo que foi criado por Anderson na matéria condensada e pelo Higgs nas altas energias. O mecanismo da supercondutividade é o mesmo mecanismo que gera massa, né, para as partículas. Na época em que o LHC estava para iniciar os seus testes, surgiram as mais variadas especulações sobre os impactos da colisão de prótons. Os mais pessimistas apostavam até mesmo no fim do mundo. A maioria da comunidade tinha consenso de que o LHC funcionando não haveria risco de formação de Big Bang, de mini buracos negros, né? Na verdade, condições do Big Bang que pudesse vazar para a atmosfera e aí destruir o planeta. A gente sabe que os raios cósmicos, né, que isso é uma questão aberta em física, como eles originam, eles são da ordem de centenas, milhares de
escala de energia maiores do que as partículas que são aceleradas no LHC. Né? Então eles chegam de fora e se chocam com os componentes da atmosfera. E isso nunca causou nenhum problema para a gente que está aqui embaixo. Né? Então seria muito estranho, né, que umas partículas aceleradas pelo LHC, que tem energia bem menores, gerassem um dano desse tipo, catastrófico, para engolir a Terra. Né? Então a maioria da comunidade não acreditava nisso mesmo. Né? Eu acho que esse risco não ocorre. Não. Quase 3 anos depois, o LHC já precisou ser desligado algumas vezes por falta de segurança, mas também realizou testes com sucesso. No entanto, é preciso um número muito maior de colisões para gerar dados suficientes. Na verdade, o problema que houve é o seguinte, que para você para você encurvar uma partícula carregada, você precisa de campos magnéticos intensos. Para campos magnéticos intensos, você precisa criar correntes intensas para gerar esses campos. Né? Supercondutores, né, são materiais que, quando eles são resfriados, a corrente passa sem dissipar a energia. Né? Então você precisa de supercondutor para criar campos magnéticos intensos. O que aconteceu é que um supercondutor é difícil você emendar um no outro. Né? E o que aconteceu é que os tubos que eles fizeram lá, algumas emendas tinham defeitos. O que aconteceu é que, quando as correntes começaram a circular, são correntes intensas, quando elas chegaram nessas emendas mal feitas, essa emenda se rompeu e houve uma grande explosão. Isso vazou uma quantidade muito grande de hélio, que é um material caro. Isso fez as pesquisas atrasarem praticamente 1 ano, né, no LHC. Mas o que aconteceu é que as pesquisas retomaram no final de 2009, né? E no final de 2009 o LHC bateu um recorde, porque o feixe colidiu a escala de energia para os físicos precisar da ordem de 1 TeV. Isso nunca tinha ocorrido na história da física. Né? Então, em 2009 eles batem um recorde de colisão de feixe. Né? Agora, o problema é que você tem que criar uma estatística muito grande para você tirar consequências importantes daí. Né? Você não pode afirmar, com estatística de colisões pequenas, quais são as leis novas da física. Então, o que eles precisavam, o que eles estão fazendo agora? Agora eles estão aumentando, né, gradativamente o feixe de energia, a energia do feixe, que chegou a 7 teraelectronvolts, né? Nós estamos na metade da capacidade de energia do LHC, e tem que aumentar também a quantidade de prótons que se chocam, né, lá, para se dar uma estatística que gere leis novas da física incontestável, né, que a comunidade chega a um consenso que essas são leis novas mesmo. Né? Ou seja, professor, a colisão ocorreu com sucesso, né? Só que esses dados ficaram registrados, estão sendo estudados, né, os dados que ocorreram, né, a partir dessa colisão, os registros, né, que foram feitos a partir dessa colisão, só que ainda não é o suficiente para montar uma estatística. Né? São necessários mais testes e mais colisões. Quanto tempo o senhor acha que demoraria ainda para ter um resultado, para ser apresentado à comunidade acadêmica, à comunidade científica? Olha, a comunidade científica, ela acredita que em torno de 2014 você vai chegar no máximo de energia, que são 14 TeVs, né, de choque de partículas, e uma estatística que você tem que duplicar por 10, você tem que multiplicar por 10 a frequência dos choques. Né? E a gente acredita que em 2014 você vai estar nas condições máximas, ótimas de análise. Né? Então essa é a previsão que eu acredito. Caso não aconteça mais nenhum acidente, que a gente espera que não aconteça, né? Porque esses acidentes dão prejuízos muito grandes, aí tem que pegar novos recursos, tudo. Então a gente considera que no final de 2013, início de 2014, realmente a gente tenha condições ótimas de trabalho lá. Além da formulação de novas teorias ou a unificação de teorias existentes, entre outras descobertas relevantes para a ciência, as pesquisas com LHC devem gerar uma quantidade enorme de inovação. Na verdade, a gente não sabe, quando a gente cria algum resultado, né, acha alguma pesquisa nova, a gente não sabe o impacto que ela vai ter na sociedade. Por exemplo, a internet, o primeiro www, ele surgiu entre fluxo de informação entre o Fermilab, que é um acelerador americano, e o próprio CERN. Né? Então, um derivado muito importante, né,
que a sociedade se beneficia, né, se democratizando a informação, né, tendo acesso, né, a pessoas de diversas faixas de renda, surgiu dentro dos aceleradores de partícula, né? O que vai acontecer com repercussões das empresas que estão lá, que são milhares de microempresas, né, desenvolvendo projetos de tecnologia, né, lá em torno do anel. A gente nunca não sabe o que vai acontecer, né? Mas com certeza a gente sabe que as repercussões são tremendas, né? O barateamento, né? Melhoria de tecnologia, barateamento de produtos, aplicações da medicina, isso a gente não sabe o impacto que vai ter, né? Bom, depois da reportagem você já sabe, é hora do intervalo. Fique aí que a gente volta já já com mais novidades sobre o LHC, o grande colisor de partículas, e também vamos conhecer o trabalho de pesquisadores capixabas lá em São Paulo, onde também tem um colisor. É só um minutinho.